A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre nós estamos estudando a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição de hoje, a lição de número 5, nós vamos estudar a respeito do tema As sutilezas do materialismo e do ateísmo. A nossa leitura bíblica, nosso texto áureo está no livro de Romanos, capítulo 1, e verso 20, que nos diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática diz: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura bíblica em classe ela está em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 23, mas seria muito bom que você lesse todo o contexto em que está esse versículo bíblico ou esses versículos bíblicos, que são a leitura de Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, onde lá o apóstolo Paulo está falando a respeito da idolatria e da depravação dos gentios. Em suma, no final ele vai dizer, e nós vamos tratar a respeito de que esses movimentos ou essas filosofias, elas são resultados do pecado. Ele vai dizer que Deus os abandonou às suas paixões infames. Deus os deixou às suas próprias vontades, porque aquelas pessoas tinham um coração endurecido perante Ele. E a partir disso começam a nascer dissensões, começam a nascer todo tipo de iniquidade, verso 29, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, dentre tantas outras coisas que o apóstolo vai nos dizer nesse texto bíblico. Então nós vamos ver que além disso tudo que foi citado, alguns assuntos nós estamos tratando hoje, que é o materialismo e o ateísmo. Então nessa lição de hoje, nós temos como objetivo principal apresentar o perigo e a incompatibilidade de uma cultura materialista moderna com os princípios e os valores da fé cristã. E tudo isso, entender isso através do conceito do materialismo, do conceito do ateísmo, entendendo as suas raízes, entendendo os seus pressupostos e entendendo principalmente qual é a compreensão e o posicionamento da igreja ante essas filosofias, essas duas filosofias. E de forma introdutória, nós vamos estudar essas duas filosofias do materialismo e do ateísmo juntos, como sendo dois lados ou duas faces de uma mesma moeda, porque em muito elas se assemelham, e nós vamos perceber isso aqui hoje, que elas se assemelham muito. Enquanto o materialismo ele defende somente a existência de um mundo físico, e que todos os fenômenos eles são resultados de condições concretas, de condições materiais, não há um mundo espiritual. O ateísmo ele diz que não há Deus, que Deus não existe. Não há um ser superior, não há um ser inteligente, não há um ser criador dos céus e da terra, não há um ser que rege a humanidade, apenas existe aquilo que é físico, que é palpável. Talvez exista algum tipo de espiritualidade, talvez exista uma alma, algo dentro de nós, alguns até acreditam nisso, mas não há um Deus criador. Então a partir disso, vão surgir outras filosofias, vão surgir outros tipos de crenças, e em muito elas se assemelham. A lição, já na introdução, ela nos faz um alerta a um chamado neoateísmo, o ateísmo moderno. Hoje, o neoateísmo, esse ateísmo moderno, ele tem ganhado força em disseminar principalmente as suas ideias, suas ideologias, principalmente através da arte.
em especial na indústria cinematográfica e na literatura, principalmente ainda. Se você fizer uma pequena pesquisa a respeito de literaturas não cristãs sobre ateísmo, sobre a inexistência de Deus, você verá um aparato gigante de literaturas, de livros, de escritores, né, que falam a respeito desse assunto, né, e trazem o seu ponto de vista, tentam trazer alguma coisa da parte da ciência também, coisa que nós vamos ver algo aqui hoje a respeito disso também, né? Então muito é falado a respeito disso. Então o neoateísmo ele tem colocado as suas forças nisso, em disseminar a sua ideia, né? Em disseminar a sua filosofia, né? E uma coisa que é bem interessante a respeito do neoateísmo também é que, além de defender isto, né, além de trazer essa ideia de que é necessário se estudar, que é necessário disseminar, que não existe Deus, né, que o homem é autossuficiente, né, que ele existe por existir, ele também defende a possibilidade de uma vida espiritual e pautada em valores, sem que haja um Deus, sem que o homem precisa ter uma vida, buscar estar com a sua vida espiritual ligada em Deus. O tópico 1, então, fala de compreender o ateísmo e o materialismo, né? Ele vai começar pelo materialismo, na verdade. E o materialismo, então, ele simplesmente diz que a matéria é a única coisa que existe, né? E quando ele fala a respeito disso, né, que a matéria é a única coisa que existe, né, não existe outra realidade a não ser o plano material, então ele não acredita no plano espiritual, sendo que dessa forma, no entendimento materialista, como não existe o mundo espiritual, somente o mundo físico, não seria ou não é necessário a religião. Lembrando que religião, ela é religar. A nossa religião é Jesus Cristo, aquele que é o nosso único caminho para Deus, que nos liga, que nos conecta novamente com Deus, esse Deus que é um Deus de relacionamento, né? Agora, essa doutrina, né, materialista, ela foi consolidada no século XIX, principalmente, né, pelo filósofo e economista alemão Karl Marx. Ele que traz essa ideia de materialismo. Ele é o principal doutrinador do materialismo, né? A ele é atribuída a seguinte frase: a religião é o ópio do povo. Possivelmente você já tenha ouvido falar a respeito disso, né? E lembrando que o ópio ele é uma droga, né? Se nós formos olhar algumas culturas, né? Algumas culturas, principalmente em alguns momentos da história da China, algumas regiões elas foram devastadas, né? A moral da pessoa humana dessas regiões ela foi devastada, principalmente por causa dessa droga que é o ópio. Então, no século XIX, tratar a respeito do ópio era algo comum. Então, quando ele traz essa frase, a religião ao ópio do povo, ele traz no sentido de que a religião ela serve como um anestésico ou até mesmo uma fuga da realidade, onde o ser humano ele está na Terra, ele pode sofrer, mas ele diz que há uma explicação na religião por causa do sofrimento. Ele fala a respeito do pecado, ele fala a respeito do pecado original, então ele diz há uma explicação. Por isso ele diz que esse é um anestésico para esse tipo de dor. E também quer dizer que é uma fuga da realidade. Quando nós falamos da morte, nós lembramos que há uma esperança dentro da Bíblia Sagrada para aqueles que morrem com Cristo. Há uma esperança. Então ele traz essa ideia de a religião é o ópio do povo. Então essa é uma frase que realmente ela ataca o cristianismo, ela ataca a igreja do Senhor, ela atacou a igreja do Senhor no século XIX com o surgimento então do materialismo. Agora, quando nós vemos esse entendimento de materialismo, nós lembramos de um termo ou de uma parte da teologia que estuda a respeito do ser humano, da antropologia, e ela traz a ideia de monismo.
E o que seria esse monismo? Ele é a doutrina que nega a existência, ele é a doutrina, a teologia de que somente o corpo material humano existe. Quando o corpo humano, material, ele deixa de existir, ele morre, então tudo termina. Não há um espírito, não há uma alma, não há um mundo espiritual, apenas aquilo que é visível, aquilo que é material. Então essa é a ideia do monismo. Agora vamos tratar um pouco do conceito de ateísmo. E no ateísmo nós temos algo que é parecido, que é similar, por isso estamos estudando junto, né? O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, né? Como a própria lição nos traz, não é possível identificar qual é a origem do ateísmo. Mas se nós formos para o Salmo capítulo 53, ou Salmo 53, como quiser, versículo 1, ele diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Disse um nécio no seu coração, conforme o salmista nos deixa registrado aqui. Então nós vemos que essa é a ideia de algumas pessoas trazer uma filosofia da inexistência de Deus, ela é muito antiga. E algumas pessoas que negam a existência de um Deus criador, de um Deus único e soberano, ela é uma doutrina que ela é muito antiga, ou pelo menos um pensamento nos primórdios muito antigo, certo? Hoje ela já é uma doutrina, hoje ela já é uma filosofia humana, e esse ensinamento, né, conforme a palavra nos mostra e a lição nos traz, esse tipo de ensinamento, ele é fruto do espírito do anticristo, e você pode revisar a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 ao 4, né? Que o espírito do anticristo, ele se levanta, ele se opõe, ele se exalta acima de tudo aquilo que é Deus. Então esse é o espírito do anticristo, e o próprio Senhor Jesus vai nos alertar que o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Então esse tipo de negação da existência de Deus, de levante contra Deus e contra a igreja, faz parte do espírito do anticristo que já age no mundo. Nós vemos as notícias todos os dias, estamos a par do que está acontecendo no mundo, e nós vemos o espírito do anticristo que age em todas as esferas da sociedade, em especial na família, Agora, o ateísmo. Ainda falando desse ateísmo, nós temos alguns dados que eu procurei trazer aqui para você a respeito do ateísmo. Segundo pesquisa de 2018, cerca de 11% da população mundial se declara ateísta. Esse número é muito grande. É uma multidão de pessoas que diz Deus não existe, é uma multidão de pessoas que até mesmo dizem não há mundo espiritual, apenas o plano material, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser observado, certo? Agora, um outro dado bem importante também é sobre o país mais ateu do mundo. Esse país ele é a Suécia, com cerca de 85% da sua população também se declarando, se dizendo ateu. Então, esses são dados que nos preocupam bastante, porque cada percentual deste é uma multidão de pessoas, é uma multidão de almas que um dia vai perceber que esteve errado. Vai perceber que esteve errado, e nós como cristãos, nós não atacamos, mas nós amamos, e nessa nossa capacidade de amar, isso que Deus nos dá, esse amor que Deus coloca no nosso coração, nós nos preocupamos, isso se torna algo preocupante para nós. Tópico 2, então, falando das raízes do materialismo e do ateísmo, e aqui nós temos dois subtópicos, um vai falar que é consequência do pecado, e o outro vai falar da cegueira espiritual. Então, esse texto bíblico que nós lemos de Romanos capítulo 1 e verso 20, ele nos traz uma ideia, que na teologia é chamado de revelação natural
né, que é a revelação de Deus a partir do plano físico, a partir do mundo físico, onde nós olhamos ao nosso redor, nós vemos a nossa vida, aquilo que nós nos mexemos, nós pensamos, nós falamos, as coisas criadas, a beleza da natureza, e essa é chamada de revelação natural, onde é impossível ver essas coisas e não pensar, alguém fez, alguém criou, alguém planejou, alguém pensou nisso, alguém engenhou isso. Então é disso que o texto bíblico está falando, né? Que nós chamamos de revelação natural, onde a partir daquilo que é físico, nós compreendemos que há alguém por trás disso, né? Há alguém orquestrando tudo isso, né? Que é Deus, né? Que nós chamamos de Deus, que é o nosso Senhor, e mais do que chamamos de Deus, nós podemos chamar Ele de Pai, né? Um dado bem importante, talvez você tenha visto ou vá ouvir falar na internet, principalmente, o contrário disso, é que não há nenhuma cultura no mundo, e esse é um estudo bem consolidado, né? Estudo, artigos científicos, enfim, não há nenhuma cultura no mundo até o presente momento de qualquer povo, um povo, uma tribo, né, que não reconheça a existência de um ser superior que criou tudo que existe. Não há nenhuma cultura. Então há necessidade dentro do ser humano, né, nas culturas num todo, não em uma pessoa ou outra, mas nas culturas, né, de povos, de regiões, de tribo, das nações. Não há nenhuma cultura em que não reconheça a existência de um ser criador, de alguém que seja Deus. Agora, o segundo ponto que nós precisamos tratar aqui é a respeito da cegueira espiritual. E dentro desse segundo tópico, lá no meio dele, tem um versículo bíblico de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegueira espiritual, então, ela é a impossibilidade, né, de ver ou de compreender Deus e, mais do que isso, a vontade de Deus. Lembrando que tudo isso, como o texto aqui nos traz na revista, é consequência do pecado. E o que é pecado? O pecado, ele é viver fora do plano original de Deus que ele criou, que ele fez, que é para que o ser humano viva de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Então, quando pecamos, quando que nós pecamos? Quando que há pecado? Quando se vive fora do plano original de Deus, que é esse, que o homem viva para louvor e glória do seu nome. Amém? Terceiro subtópico, então, o terceiro tópico, ele fala dos pressupostos das doutrinas materialista e ateísta. Então, aqui vai falar da negação da existência de Deus e da negação de que o homem é um ser singular. Então, a respeito do ateísmo, o ateísmo ele sempre vai dizer, está pautado na ciência para provar a inexistência de Deus. E com isso nascem algumas teorias explicativas sobre a inexistência de Deus. Agora nós vamos entrando em outras searas, em outros campos do materialismo e do ateísmo, onde ele tem doutrinas, onde ele busca se solidificar, crescer, ficar robusto para assim conquistar mais seguidores, certo? Lembrando que nós falamos de teorias. Teoria, qualquer coisa pode ser, certo? Então são teorias, né? Não são evidências, nem evidências científicas, mas por isso são tratadas como teoria. A mais conhecida de todas é a teoria da evolução das espécies, que foi proposta por Charles Darwin em 1859, com o lançamento de seu livro, sobre a evolução das espécies. E essa teoria, ela vai afirmar que os animais e os vegetais, eles não são imutáveis, antes são mutáveis. Animais, vegetais e minerais, segundo essa teoria, eles são mutáveis e sofrem ao longo das gerações modificações, modificação gradual,
que gera novas raças e novas espécies. E isso então explicaria o surgimento do ser humano, né? Que é um animal, segundo essa teoria, né? Um animal racional muito desenvolvido, que pode pensar, né? Que pode resolver problemas, né? Que tem a capacidade maior de inteligência, né? De identificar e resolver um problema, né? Porém, é interessante a gente entender que até o século XVIII, né, o mundo ocidental, ele era, em maioria esmagadora, ele era efetivamente, né, ele era criacionista, né? Porém, surge então um naturalista francês chamado Lamarck, né, que ele começa a refutar essa ideia, né, propondo a teoria da evolução das espécies. Então, quem iniciou a teoria da evolução das espécies não é Darwin, mas sim o Lamarck, né? Porém, a teoria do Lamarck, é interessante você fazer essa pesquisa, a teoria do Lamarck hoje ela é desacreditada totalmente, há muitos anos já, desacreditada pela ciência. No entanto, Darwin é quem ficou conhecido mesmo como o autor da teoria da evolução das espécies, propondo um conceito chamado de seleção natural, onde acredita-se que o mais forte sobrevive. Sempre o mais forte é quem vai sobreviver, né? E que o homem, animais, vegetais e minerais sofrem mutação e evoluem para melhor se adaptar à forma de vida, né? E da medida que ele vai evoluindo, vai se modificando, vai acontecendo o processo de seleção natural, vão surgindo novas espécies com novos códigos genéticos que são propostos pela seleção natural, né? E aqui vem uma curiosidade, né? Que Darwin, né, o Charles Darwin, ele não se considerava ateu, né? Antes, o seu pensamento a respeito de Deus, ele é conhecido como o pensamento ou a filosofia do deísmo. Ele era deísta. O que o deísta acredita? Ele acredita em Deus? Acredita na existência de Deus. Ele acredita num Deus que criou todas as coisas? Sim, esse é o entendimento do deísmo, né? Porém, após criar as coisas que existem, ele as abandonou à própria sorte, de forma que ele não compreende, não consegue conceber a ideia de um Deus de relacionamento, né? E é interessante porque quando nós vemos figuras, né, como essas que acreditavam, né, na existência de um Deus, existe um Deus. Nós vemos que houve uma deturpação ainda maior, né, essa ideia já deturpada, porém ao longo do tempo, né, com o pecado sempre aflorando mais na vida da sociedade, nós vemos que essas teorias elas vão afastando cada vez mais o homem de Deus, a ponto de dizer, não, nem foi Deus que criou o mundo, né? Ele já concebia um Deus que criou e que largou a própria sorte. Hoje essa teoria, né, diz que não há nenhuma criação por parte de um ser divino, né? O próprio Albert Einstein, ele tinha uma filosofia a respeito de Deus pouco próxima disso, também acreditando num Deus, num ser superior que criou, que sustentava a humanidade. Aqui entra uma diferença, porém que não era um Deus de relacionamento como o cristianismo dizia. Essa é a grande diferença no cristianismo, que crê num Deus de relacionamento. E o que vai me dizer que há realmente um Deus de relacionamento? A minha fé e as minhas experiências com Deus. Qual a sua experiência com Deus? De que qualquer pessoa pode dizer, não há Deus, mas você saiba dentro do seu coração, com convicção, que Deus existe. O Deus que te curou, o Deus que atendeu a sua oração, o Deus que se relacionou com você, conversando com você, o Deus que lhe trouxe uma palavra, o Deus que lhe trouxe alívio, conforto. Então você sabe que existe um Deus, você teve a sua experiência com Deus, e isso o diabo não pode roubar da sua vida. A singularidade do ser humano, então, também tem uma proposta aqui nesse tópico 3, né? E eu gostaria de deixar Gênesis capítulo 1 e verso 26 para você, que diz, né, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme
à nossa semelhança. O homem é singular, né? Pela fé, a Bíblia vai dizer, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, né? Mas nós temos a concepção, o entendimento de que Deus, ele diz, façamos o homem. Deus, ele forma o homem, né? Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Tem duas palavras aqui que a gente sempre se atém a elas quando fala desse versículo bíblico, que é a palavra imagem e a palavra semelhança. Por vezes nós as dividimos, né? Mas essas duas palavras aqui, imagem e semelhança, elas denotam o mesmo sentido, né? Sendo a mesma palavra, apenas reafirmando uma da outra, né? E essa denotação do mesmo sentido, elas sendo sinônimas, né? Ela nos traz a ideia de que Deus faria o homem, né? Diferente dos animais, diferente dos minerais, diferente dos vegetais, mas parecido em atributos com eles. Nós sabemos que há dois tipos de atributos, né? Ou seja, diversos tipos de atributos, mas duas categorias, né? Os atributos incomunicáveis, que são atributos que somente Deus tem, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é eterno, e atributos que são comunicáveis, que são atributos que Deus tem e que o homem também tem. Certo? Então, para que nós vamos fechar esse tópico 3, né, ainda no século XIX, esse século de mudança, o século de Darwin, né, houve um biólogo alemão, né, chamado de August Eismann, que refutou essa teoria, né, a teoria da evolução das espécies, e que ao longo de alguns anos ele cortava, né, a cauda, os rabinhos dos camundongos, né, e era interessante porque ele fez essa análise e disse: se essa teoria é verdadeira, vão nascer camundonguinhos, né, os filhotinhos, né, com rabinhos menores. Porém, isso não aconteceu, né? Por gerações nasceram camundongos sempre com as suas caudas normais, grandes. Então ele refuta essa ideia aqui, tem uma refutação a respeito da teoria, né, da evolução das espécies. Antes que nós entremos no tópico 4, respondendo ao materialismo e o ateísmo, é importante que nós venhamos compreender algumas coisas, né? Quando nós falamos aqui, por exemplo, de Karl Marx, né, trazendo essa ideia de materialismo, nós vemos um defensor do socialismo também, né? E quando nós falamos de ataque contra a igreja, ataque do inimigo contra a igreja de Cristo, nós precisamos estar atento em todos os tipos de ataque, porque esse tipo de teologia, de doutrina, né, de filosofia materialista, ela está dentro também do socialismo, ela está dentro também do comunismo, né, junto também com essa ideia de evolução das espécies, do ateísmo. Todas essas coisas que estão dentro de um pacote só do materialismo, elas estão sendo ensinadas como verdade absoluta dentro das escolas, dentro das universidades. Então precisamos estar com a nossa fé fundamentada, né, e guerreando, né, essa batalha espiritual, levando o entendimento, a compreensão para as pessoas a respeito desses assuntos. Agora, no tópico 4, falando a respeito do respondendo o materialismo e o ateísmo, né, nós vamos ver qual o posicionamento cristão ante essas duas filosofias, e eu gostaria de deixar para você Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito pelo que não é aparente. Por vezes nós vamos ver, como havia citado no início desta videoaula, né, desta pré-aula, que o ateísmo principalmente vai dizer que estão pautados em experiências científicas, o que não é verdade. Porém, quando nós tratamos de assuntos bíblicos, nós devemos ter simplesmente fé para acreditar na existência de um Deus criador. Porém,
A ciência ela também vai nos trazer amparatos ou armas para que nós compreendamos a existência de um ser divino, que nós chamamos de Deus, que nós chamamos de Pai, porque é um Deus de relacionamento, né? E a complexidade da vida, principalmente, ela aponta para um Criador. É um exemplo, né, que eu gostaria de trazer como subsídio, e são muitos, né, que existem, né? Um exemplo disso, né, são os átomos e as moléculas. Quando nós falamos de átomo, nós falamos de uma pequena porção, e alguns dizem a menor porção da matéria, né? E um átomo, que é a menor porção da matéria, a gente está falando de escala nanométrica, menor do que micro, ele é composto por prótons e por nêutrons, né, que ficam orbitando em torno dele. Faça uma pequena pesquisa, escreve assim, átomo de Rutherford, né, átomo de Rutherford-Bohr, né? Você vai ver que esse átomo, né, esse pequeno átomo, ele com esses prótons, né, com os nêutrons e com os elétrons que ficam orbitando ao redor dele, ele sozinho, ele funciona como um sistema solar inteiro. Ele trabalha como um sistema solar inteiro. Agora, as células, elas são formadas por um aglomerado de um ou mais átomos, né? E o corpo humano, ele é formado por cerca de 10 trilhões de células. Então, se nós compreendemos o corpo humano como algo pequeno ante a natureza, as 10 trilhões de células que formam o nosso corpo humano, cada uma delas é menor ainda. E quando nós falamos dela, nós falamos de átomos dentro dela, nós falamos de um mundo infinitamente pequeno, micro, nanométrico. Então nós vemos a complexidade da criação de Deus, onde essas células invisíveis aos nossos olhos, elas trabalham para nutrição, para proteção e para produção de energia no nosso corpo. Esse é o Deus que nós cremos, que criou tudo isso. Por que eu trago essa ideia? Para que nós venhamos entender o pensamento, né, do astrônomo britânico Fred Euler, né, que ele, na concepção dele, né, segundo ele, a possibilidade de uma explosão ter criado o universo é a mesma de um furacão em um ferro velho montar um Boeing capaz de voar, certo? Então aqui nós lembramos da teoria do Big Bang, né, que fala de uma grande explosão, né, do choque entre duas partículas que gerou luz, calor, massa densa, e aí começa a construção da humanidade, daí vai entrar a seleção natural, enfim, ideias que o ateísmo traz. E para finalizar, eu gostaria de falar para você que a ciência, né, a ciência, ela tem a concepção de que tudo existe a partir da luz, e a luz foi o primeiro agente, né? Quando a gente fala de evolucionismo no ateísmo, vai se dizer que essa luz ela ocorre por causa do choque entre duas partículas. Mas é interessante nós focarmos no que é científico, de que tudo existe a partir da luz, que ela é o primeiro agente. E quando nós vamos em Gênesis capítulo 1 e verso 3, nós vemos Deus iniciando a sua criação, dizendo a primeira frase, haja luz. Deus ele começa a sua criação a partir da luz. Nós vemos um Deus criador, Deus genuíno, verdadeiro, de relacionamento, em que ele entra como um artesão dentro do seu ateliê, e a primeira coisa que ele faz é passar a mão no interruptor, ligar a luz e começar a sua obra de arte da criação, formando também o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? Eu espero ter lhe ajudado com subsídios para a sua escola bíblica dominical. Que Deus lhe dê uma aula abençoada e que mais do que conteúdo você leve a presença do Espírito Santo aos seus alunos. Eu também gostaria de deixar para você a indicação de algumas literaturas que talvez lhe ajudem um pouco mais, que são Criação versus Evolução, o livro Criação versus Evolução, e o livro Biblioquímica, Evidências das Ciências Biomédicas na Bíblia.
Amém? Que Deus te abençoe.